Bom, galerinha, mais uma vez estamos aqui para encerrar, a nossa revistinha Os Amigos de Jesus. Tivemos aí um trimestre inteiro com ela. Vamos estar dando encerramento na aula 15 e 16, né? Uma revistinha muito legal, onde nós aprendemos sobre os amigos de Jesus. Vimos aqui vários amigos de Jesus, como Jairo, Filipe, José de Arimateia, Nicodemos e Lázaro, Marta, Maria. Vimos aqui alguns amigos que fizeram parte da vida de Jesus. Nessa aula 15, vamos falar sobre os amigos corajosos de Jesus. Aqueles que realmente vestiram a camisa, como dizemos por aí, né? E honraram Jesus. Vamos orar, vamos estar agradecendo a Deus por esse momento, por mais essa atividade que iremos fazer. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, queremos entregar diante de Ti mais esse momento, Senhor. É a Tua palavra que será ministrada, Senhor. É o Teu Espírito Santo que estará em primeiro lugar entre nós, ministrando ao meu coração, ao coração de cada criança, Pai. Toma o primeiro lugar entre nós, que é Teu, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, fala ao nosso coração, às nossas mentes nesse momento, Pai. É a oração que Te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bom, galerinha, aula 15, os amigos corajosos de Jesus. O textual dessa lição está lá em Lucas, capítulo 14, versículo 27. Lucas 14, 27, um versículo bem breve que diz assim: E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Bom, o que essa palavra quer dizer? Tomar a sua cruz e vier após mim. Jesus está dizendo que cada um de nós temos a nossa responsabilidade diante do reino dele. Cada um de nós tem uma parcelinha de trabalho a fazer. Eu tenho a minha, você tem a sua, cada um tem a sua que lhe compete. E aqui, especificamente nesta aula, Jesus vai falar de dois amigos deles que foram corajosos, assumiram Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas e honraram Jesus com as suas vidas. Num tempo muito difícil, um tempo muito cruel, onde os discípulos de Jesus eram perseguidos, ainda assim eles foram corajosos e em tempos difíceis tomaram a sua cruz e honraram a Cristo. Vamos ver aqui, eu não gosto muito de ler revista não, porque eu já li ela anteriormente, só que o primeiro parágrafo ele é muito interessante para a gente iniciar a nossa aula, que ele fala muito de um momento que nós vivemos hoje. Diz assim: é interessante notar que uma situação cruel, fora de controle, ameaçadora, muito que a gente tem vivido hoje, traz medo e insegurança a uns, mas suscita coragem e desprendimento e força interior a outros. Ou seja, em meio à adversidade, em meio a crises, uns se trancam, se fecham com medo e outros são ousados e vão além, vestem a camisa mesmo. E aqui a gente vai falar de uma situação que na verdade é o ápice da Bíblia, É o ponto fulminante de toda a palavra de Deus, que é a crucificação e a morte de Cristo. Cristo, nós sabemos que ele foi levado até Pilatos, Ele foi preso, foi julgado, Pilatos mandou crucificá-lo, ali fizeram coroas de espinho, zombaram dele, humilharam ele e levaram ele até aquele monte do Calvário. Muitas pessoas ali, inclusive religiosos, os soldados que estavam ali crucificando Jesus, humilharam, zombaram dele muito, E ainda assim Jesus os perdoou.
E ali foi uma lição muito interessante que Jesus dava de perdoar aqueles que nos têm ofendido. É assim que a gente aprende a orar, perdoar os que nos têm ofendido. Então Jesus dá essa lição ali na cruz, perdoando quando ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que falam. Então a palavra diz que depois daquilo ali aconteceu algo muito interessante. O véu do templo se rompeu e tudo ficou escuro, né? O céu escureceu, houve um terremoto muito grande e o véu se rompeu ali. Essa metáfora do véu se rompendo é uma mensagem muito clara para a igreja, dizendo: olha, antes o acesso era por aqui, agora todos têm livre acesso ao Pai por intermédio de Cristo, de Jesus Cristo. Hoje eu e você temos acesso a Jesus, a Deus, por intermédio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, né? E ali Jesus foi sacrificado, foi morto, e nós sabemos que ao terceiro dia ele ressuscitou. Só que antes disso, nós temos a história de dois amigos de Jesus que se destacaram, que foi José, que era da cidade de Arimateia, conhecemos ele como José de Arimateia, e o outro foi Nicodemos, né? Nós sabemos que num mundo muito difícil, muito cruel ali, os cristãos estavam sendo perseguidos, né? E José de Arimateia, ele tomou coragem e foi até Pilatos pedir para que ele pudesse sepultar Jesus, né? Ele tinha um sepulcro novo e ele queria sepultar Jesus. Só que essa situação dele se colocar de pé e ir até Pilatos, isso demandava naquela época uma coragem muito grande, porque ele tinha que assumir que era cristão, num tempo onde os cristãos eram perseguidos. E ele ainda era membro do Sinédrio. O Sinédrio era um corpo, né, de juízes que julgavam as leis judaicas daquela época. Ele era membro desse corpo. Justamente, os seus amigos ali que viviam entre eles foram quem mandaram caçar e crucificar Jesus, né, prender Jesus. E ele tinha que tomar essa posição. Ele, juntamente com um amigo dele, Nicodemos, eles foram lá, foram até Pilatos, pediram, receberam essa autorização e eles foram publicamente até a cruz, retiraram Jesus, enrolaram Jesus em lençóis e sepultaram Jesus. Ou seja, foram amigos corajosos que honraram a Cristo. E essa mensagem ela vem ao nosso coração justamente falando disso, para que sejamos amigos corajosos e tenhamos coragem de anunciar Jesus, de falar que com os nossos amigos, no trabalho, na escola, que Ele é o nosso amigo, que nós somos amigos de Jesus. É muito importante que nós tomamos essa posição. Então essa lição, a mensagem principal dela é essa: vista Jesus, honre Jesus com o seu comportamento, com as suas palavras e declare para o mundo inteiro que você é amigo dele. Não tenha vergonha de Jesus, tenha coragem de dizer que é amigo de Jesus. Amém, galerinha? Essa lição, a atividade dessa lição, ela está na página 52 e 53. Essa foi a atividade 15. E a atividade 16 fala do próprio Jesus, praticamente do que nós acabamos de falar, o amigo ressurreto. Quem é o amigo ressurreto? Aquele que ressuscitou da morte. Jesus. Essa atividade ela é muito interessante, que ela nos faz compreender que a ressurreição de Jesus, ela prova que ele é o Cristo, o Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus, porque o homem a si mesmo não pode se ressuscitar sozinho, a não ser o poder de Deus. E o poder de Deus estava nele, estava com ele, por isso ele venceu a morte. Então, essa atividade ela vem a nós para que possamos anunciar que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. O versículo áureo dessa lição está lá em Mateus 28,6, diz assim: Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Amém? Ele não está aqui, ele ressuscitou como havia dito. E é interessante que nessa lição, Jesus estava morto, estava no sepulcro, né?
E nós acabamos de ver que o seu amigo José de Arimateia e seu amigo Nicodemos foram lá, tiraram ele, sepultaram ele. E ele estava lá no sepulcro. Ele foi sepultado num sábado, numa sexta. Jesus morreu numa sexta. No sábado, os judeus não podem fazer nada, então eles não foram lá ver Jesus, só foram no domingo. Quando chegaram lá no domingo, levaram bálsamo, levaram levaram um perfume para passar no corpo de Jesus, e Jesus já não estava mais lá. E aí, alguns amigos dele, algumas amigas, né, inclusive as mulheres, né, tem papel muito importante nisso, que elas foram lá levar o aroma para colocar no corpo do Senhor Jesus, e chegando lá elas encontraram 2 anjos que disseram que Jesus não estava mais lá. E aí elas se encheram de alegria. Nossa, nosso Senhor não está mais aqui, ele ressuscitou como havia dito. E muitas pessoas não acreditaram nela. Então Jesus ele começa a aparecer para os seus discípulos, começa a aparecer para alguns amigos e começa a falar com eles, a fazer milagres entre eles. E de repente, depois de muitos dias ali fazendo milagres, fazendo maravilhas no meio deles, Jesus se afasta, os abençoa e sobe aos céus, provando aquilo que estava escrito em toda a sua palavra, que ele cumpriria o seu ministério com coragem. Ele entregou a vida por nós e ele ressuscitou. Coragem maior do que essa, meus amigos, não há. Então a nossa parte nesse contrato, a nossa parte é muito pequena. Nós só precisamos crer e anunciar lá na nossa escola, para os nossos amiguinhos, que Jesus é o nosso amigo e que ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Amém? Essa última atividade, ela está lá na página 55 e 56. Façam ela, terminem a revistinha e no próximo trimestre a gente vem com uma nova revistinha, uma revistinha muito legal, e vocês vão continuar acompanhando a história do nosso amigo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a sua família, a sua casa e a nossa igreja. Amém? Tchau, tchau. Fiquem na paz.